A paz de Cristo, amor de Maria, salve Maria Imaculada, oi família Renascer, meu nome é Júlia, eu fiz o 27º Renascer com Maria e hoje eu tô aqui pra gente partilhar o Evangelho juntos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Evangelho tá lá em Mateus 13, dos 53 ao 58. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho ele dá, na verdade, dois exemplos de pessoas para a gente se identificar e ver qual que a gente está sendo e explica como que a gente pode agir, né? Qual a forma correta da gente agir. O primeiro tipo de pessoa que a gente pode perceber aqui é aquela pessoa que convive com alguém que conheceu a vida inteira, ou marido, esposa, mãe, filho, pai, primo, tio, alguém que conheceu a vida inteira, né, ou quase numa boa parte, e ver uma mudança na vida dessa pessoa, ver que essa pessoa agia de um jeito e agora tá agindo de outro, e ao invés de acreditar naquela pessoa e acreditar na mudança que ela tá tendo, ao invés de incentivar, é a pessoa que fala: ih, não vai durar nada não, isso aí é fogo de palha, né? Quantas vezes a gente não falou isso, quantas vezes a gente não ouviu pessoas falando isso, né, para outras pessoas. Então, se eu sou esse tipo de pessoa, se eu me identifico com essas pessoas que, ao invés de crerem em Jesus, imagina, elas estavam convivendo com o próprio Deus e elas não conseguiram acreditar naquilo que Deus falava para elas, sabe? E o Senhor fala, né, que aqui ele não conseguia fazer muita coisa. Ah, não consigo fazer muita coisa aqui. Eu vou para outro lugar, um lugar onde queiram me ouvir, sabe? Então eles perderam a graça de ter o próprio Senhor falando para eles, que é o quê? Eles não acreditaram que Deus podia estar falando através do próprio Deus, né? Que naquele caso era o próprio Deus. Então pode existir um tipo de pessoa que tem essa característica de não acreditar no irmão, não acreditar que seja o próprio Deus ali falando através dele, que seja o próprio Deus ali que esteja suscitando no coração dele todas essas mudanças. Pode ser uma mudança grandiosa de vida, de conversão, ou pode ser uma conversão no simples, no pouco, no ordinário, né? Então, se eu sou esse tipo de pessoa, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso acreditar no meu irmão, eu preciso incentivar essa pessoa. Se é um marido, uma esposa que não ia pra missa e agora tá indo, o que eu posso fazer? Eu posso ir junto, ao invés de criticar, né? Se é alguém que leu uma palavra do Senhor e que antes não partilhava, mas que agora tá tendo entendimento, eu posso sentar e partilhar, sentar e ouvir. Se alguém me dando um conselho, eu posso agradecer pelo conselho, né? E posso pedir para Deus para que aquele conselho entre no meu coração e aquilo que precisa ser florescido dentro de mim através dele que seja florescido, né? Então, outro tipo de pessoa que pode ter é aquela pessoa que é o contrário, né? A outra pessoa, o oposto. A pessoa que se converteu ou que tá tentando mudar em alguma área da sua vida e que ouve dos outros que você não vai conseguir, você é fogo de palha. Ouve, quem é você? Eu te conheço, eu vi você. Até ontem você fazia essa coisa, como é que hoje você não faz mais, sabe? E aí, o que Jesus ensina como que essa pessoa deve agir. Essa pessoa não deve levar essas coisas pro coração. A gente não deve ficar com as críticas das pessoas, né? Quando você tem certeza que o caminho que você está seguindo é bom, que o caminho que você está seguindo é aquilo que Deus pede para você fazer. Pelo contrário, você tem que ignorar essas críticas, você não pode acreditar nelas e você tem que ficar firmado naquilo que Deus falou para você, na mensagem, no propósito de vida que Deus te colocou hoje e que muitas vezes as pessoas não vão acreditar. Hoje o Evangelho fala isso pra gente, né? O que a gente pode tirar também é isso, de que muitas vezes as pessoas que a gente mais ama, as pessoas que a gente convive, aquelas que nos conhecem, são aquelas que não vão acreditar na nossa mudança. São aquelas que não vão acreditar naquilo que Deus está fazendo e operando na nossa vida, na nossa conversão, sabe? Então, acho que hoje, se nós somos essa pessoa, essa segunda pessoa, o que a gente tem que fazer hoje?
firme, em frente, focados na palavra do Senhor e não nas palavras humanas, focados em obedecer à vontade de Deus, sabendo que aquilo que Deus colocou no seu coração é lícito, e não desacreditar de você e não desacreditar naquilo que Deus colocou no meu e no seu coração. Porque a gente tem que seguir, independente se as outras pessoas acreditam ou não. Imagina se o próprio Jesus tivesse parado ali em Nazaré, se ele tivesse aceitado as críticas das pessoas, ele conhecendo o coração, ele sabia do coração das pessoas, se ele tivesse pego aqueles sentimentos ruins e tivesse colocado isso para a vida dele, ele não teria seguido em frente, não teria, morrido por nós, e a gente hoje não teria salvação. Então, o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, é um plano de salvação. Muitas vezes Deus vai tocar o outro e às vezes a sua família vai ser modificada. Aquelas pessoas que não acreditam em você, talvez vão ser modificadas com você seguindo em frente, com você continuando, com você não dando ouvidos para as críticas das pessoas. Então, acho que essa é a nossa grande reflexão hoje. E eu espero que Deus abençoe muito vocês e que nós tenhamos juntos um ótimo dia cheio da presença do Espírito Santo.